Bem, antes de qualquer coisa eu queria pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para você receber conteúdo novo sempre. E para a gente também, de alguma maneira, continuar produzindo conteúdo inteligente, de qualidade, para abençoar a sua vida. Bem, eu estava meditando no texto de Mateus capítulo 5, que é o Sermão da Montanha, onde Jesus estava nos dando e nos apresentando um novo parâmetro relacional e nos ensinando uma coisa interessantíssima. As nossas reações, elas nos definem muito mais do que as nossas ações. E são nas nossas reações que a gente evidencia e demonstra o grau, o nível de espiritualidade em que a gente está vivendo e desenvolvendo. São nas suas reações que você apresenta os frutos da sua espiritualidade. A longevidade, a mansidão, o domínio próprio, a humildade. Todos esses frutos eles são evidenciados a partir das suas reações. É óbvio que as suas ações elas são importantes, elas são pensadas, elaboradas, mas são nas suas reações que a sua verdade se manifesta, a sua aproximação da cruz é evidenciada. E Jesus está dizendo uma coisa: olha, se alguém te bater na face direita, ofereça ao outro lado. Se alguém te roubar a túnica, dá o manto também. E interessante, Jesus disse, se alguém te obrigar a andar 1000 passos, uma milha, dê 2000 passos. É isso que diz a versão King James, né? De Mateus capítulo 5, versículo 41. O que acontece? Isso é uma anomalia. Uma anomalia se a gente pensar de uma forma lógica, se a gente pensar de uma forma natural. Mas é definitivamente aquilo que nos define, são as nossas reações que demonstram a nossa espiritualidade. E o que Jesus está ensinando nesse contexto é uma reação que demonstre ao seu agressor, ao seu ofensor, a presença da humildade na sua vida. Você precisa reagir com humildade. Você precisa oferecer ao outro uma postura comportamental que demonstre a ele a transformação da sua natureza. Como o Evangelho penetrou em você, é evidenciado pelas suas reações e, obviamente, aqui a gente está falando de humildade. Só que a má interpretação do texto pode nos emancipar, ao invés de nos emancipar para a humildade, pode nos emancipar para uma vida e para um comportamento extremamente idiota. Isso mesmo. Ao invés de humilde, você pode ser idiota. Como assim, Felipe? É o seguinte, há um limitador para a sua reação. Há um parâmetro para as suas reações. Quando a gente interpreta isso de uma forma romântica demais, a gente corre um enorme risco de ser emancipado para uma vida idiota do que para um comportamento e para um caráter humilde, né? Você não precisa andar 2001 passos, você não precisa oferecer o seu corpo para ser torturado e você não precisa se permitir ser usurpado em nome de uma cristandade idiotizada. Existe um parâmetro. A Bíblia diz o seguinte, não sejam demasiadamente justos. Quando você é demasiadamente justo, você corre um enorme risco de aplicar sobre a sua relação consigo mesmo um desamor catastrófico. Vai prejudicar você e, consequentemente, vai agredir muito quem ama você. Sabe, então, você precisa sim ser humilde, você precisa sim reagir com humildade, mas você não pode permitir que uma interpretação romântica do texto emancipe você para um idiotismo. Existe um limitador para as suas reações. Não permita-se ser torturado, não permita-se ser usurpado, não permita ser explorado. Você precisa sim andar uma segunda milha, mas não uma terceira. Você precisa sim dar 1000 passos a mais, mas não 2001 passos a mais. O que eu estou querendo dizer com isso é que você não precisa se sujeitar a nenhum relacionamento tóxico, a nenhum relacionamento usurpador, a nenhum tipo de postura que ofereça para o seu agressor uma ideia de um cristianismo ou de uma espiritualidade imbecilizada. Seja humilde,
Reaja com humildade, mas não permita-se ser feito de idiota. Não permita-se ser explorado. Não ofereça, sabe, a sua vida assim de uma forma tão vaga em nome de uma interpretação romântica do texto. Caminhe a segunda milha, ofereça a outra face, dê além daquilo que te pedirem, mas entenda que o texto está limitando as suas reações e dizendo para você que você não tem uma responsabilidade de ir além da medida e do parâmetro que o próprio Cristo estabeleceu para nós. Tá certo? Seja humilde, seja extremamente humilde, reaja com humildade, evidencie o seu domínio próprio, mas não seja idiota. Humilde ou idiota? Reaja com humildade, mas não permita-se nunca, jamais, ser feito de idiota.